Valeu, gente. Vamos lá, são 9h19. Vamos ao Brado Entrevista. Brado Entrevista. Brado Entrevista. Brado Entrevista, a gente conversa agora com o pré-candidato a presidente da República pelo Partido Missão, o Renan Santos, que está aqui pela primeira vez no estúdio da Brado. Renan, tudo certo, velho? Olá, Timóteo. Que honra estar aqui com vocês. Honra nossa, velho. Honra minha. Tudo bem? Tudo maravilhoso, quer dizer, maravilhoso, assim, maravilhoso. Não diria, mas tudo muito bom. Você tava lá no Boca. Tava, foi legal a entrevista e rolou até um climão, né? Eu fui saber depois que era um climão, porque Já mandaram aqui pra mim. que eu cruzei com o João Roma, eu não vi. Ai, meu Deus. No mesmo, aí eu não vi. Aí eu tava, que todo mundo fala, o Renan fica autistando, né? Eu tava lá, mexendo no celular, olhando, aí aparentemente ele cumprimentou, eu não vi, ele tava assim, com a mão. E aí, Renan, oi, cumprimentei. Também não vou ser, assim, todo efusivo, né? Claro, né? Por razões óbvias, né? Por master razões. Mas, dito isso, né, também, né, só sair fora. Mas ele ficou lá parado olhando, então vai virar meme isso aí. Mas o Roma dizem que ele é autista mesmo, é um Não nível é. até... Ah, é? É, de verdade. Falam que ele tem o nível 4, 5 de... Eu não sei como é que fala esse negócio aí. Nossa, mas aí é severo. Mas eu já conversei A com gente- ele dele de tipo, ele ir pra outro mundo. A gente já Você teve tá a oportunidade de falando com ele. entrevistar ele aqui. A várias postura vezes. dele é bastante, assim, ele fica... Mas se ele é você- muito gentil, como político É. tradicional, é do centrão, Sim, né? Ele sim. não é Sim. brabo, não. Não, ele tava lá, oi, Renan, oi. Oi. E aí foi cada um pro lado. Você fala master, ele sai fora. Ele teve um hiperfoco em Banco Master. Esse caso, meu querido. São 9h21, a gente tá aqui com o Renan. Renan, eu vi que você escreveu lá no seu ex que Salvador é uma cidade triste, a Bahia está triste, do seu ponto de vista. O que você acha, velho? Rodando aqui. Olha só, eu morei aqui em 2008, em Estelamares. Não é que, era um lugar feliz. Você morou em Salvador? Já morei em Em Salvador. Estela? Em Você Estelamares. pegava onda lá? Não é nem isso, é que assim, era fácil pra eu pegar a van pra ir pra Simões Filho. E aí eu trabalhava em Simões Filho, eu ajudei a implementar uma fábrica que trabalhava com iluminação lá em Simões. Bons tempos não, tempos muito malucos, assim, Simões Filho era faroeste. Você andava pelas ruas de Simões Filho, você via cadáver no chão, e aí você voltava assim, tiraram ele faz meia hora. Tá. Era muito violento, Simões era uma cidade muito violenta. Agora Estela era muito bonito, Estela era uma praia meio selvagem zona, era legal. O que eu acho, né? Salvador é uma cidade que venderam para o pessoal daqui uma ilusão de que eles têm que estar permanentemente felizes, né? Você tem sempre o Olodum chegou. E é aquela coisa assim, só que quando você está rindo o tempo todo, em geral é desespero. E é uma cidade que está muito violenta, as pessoas estão indo embora, está altamente favelizada, e você vai nas favelas, é placa de propaganda de político, como se, fizemos um negócio incrível aqui, tem agora uma escadaria colorida. Tá, assim, a vida continua muito ruim, são mais de 15 facções em disputa, as pessoas estão carrancudas, então o que eu senti não é a energia da propaganda, eu vi uma cidade que é triste. E é isso que eu tô sentindo da Bahia em geral, é um cansaço geral. Não todas as pessoas estão indo embora daqui, né? Acho que é muito sintomático. E eu acho que a propaganda oficial que o governo brasileiro, como um todo, gera sobre a Bahia é a ideia de um lugar permanentemente feliz, e isso faz com que as pessoas se iludam e não encarem os próprios problemas. E acho que esse é o grande problema da Bahia. Não olhar assim, olha, viver na Bahia é muito ruim. Vocês estão vendendo uma felicidade que não está existindo no mundo concreto. O cara pode até aparecer lá no Pelourinho, aí faz um negócio cenográfico pra gringo, mas ele vai voltar para um bairro muito ruim, vai ter que tomar cuidado com o crime organizado. Se o cara é um prestador de serviço, ele pode morrer na mão do crime organizado. Então, é uma vida dura e difícil que tem aqui. Ô Renan, você, falando agora, eu tenho comentado os assuntos nacionais, Banco Master, Flávio Bolsonaro, Daniel Vorcaro. Eu estava há pouco aqui conversando com ele, que é do MBL, comentarista, o Lucas Bastos. Eu perguntei o que ele acha, e para você agora como pré-candidato a presidente, melhor Flávio candidato ou o Flávio abandonando a candidatura, pensando na sua pré-candidatura? Se eu pensar exclusivamente em mim, é melhor Flávio pré-candidato. Eu já tive muitas discussões com o nosso time. O Flávio Bolsonaro, ele é frágil em todos os cenários. Mesmo se ele não tivesse o escândalo do Master, ele já estava com aquela história de não querer debater comigo. Eu já não via, rodando lugares em que há uma grande presença do bolsonarismo, não via a energia que o pai dele tinha. É real. Quando a gente, por exemplo, estava em Santa Catarina, oeste de Santa Catarina, ali
fortaleza do bolsonarismo. Não vi nada. Ninguém tava, aqui é Flávio, já tava ruim. Já era ruim de defender. Já não havia, vamos dizer, o ânimos. Aquela história do bolsonarismo no Sul e no Centro-Oeste, eu não vi. Ainda há uma memória do pai. Mas dele, eles mesmos, assim, fica muito difícil deles fazerem uma defesa. Hoje, Piorou. assim, de maneira não é inigualável o que aconteceu. Eu, conversando com pessoas que eram altamente bolsonaristas ali da região, radialistas que eu visitei, não, Renan, não, isso aqui não dá, não dá pra ir com ele, a gente vai ter que escolher um caminho. E aí, isso eu falei, bom, se eu for pensar de maneira estritamente estratégica aqui, o que não é necessariamente bom no curtíssimo prazo pro país, mas é bom no longo prazo, é melhor deixar ele sangrando. É melhor deixar ele sangrando. Porque ele vai perder. Só que tem uma coisa, todo mundo fala, vamos colocar a Michelle. A família quer a Michelle? Vocês são analistas, né, agudos do bolsonarismo. Okay. Carlos, Eduardo e Flávio, não vai Michelle? Não. Então quem eles vão colocar? O Rogério Marinho, como algumas pessoas ventilaram? Eu acho que eles vão ter que ir de Flávio até o fim, porque é o cálculo frio, que ele tenha 20%. Pelo menos eles ficam com algum ativo eleitoral. Eu acho, não sei se vocês concordam, que no fim do dia, os Bolsonaro, quando se meteram ali com o Master e quando lançaram o Flávio, eles estavam fazendo a seguinte conta: mas vamos botar uma grana no bolso e vamos tentar manter a nossa liderança aqui, porque já prenderam nosso pai, a vida tá uma desgraça, provavelmente vão tomar a direita da gente. Tem o Tarcísio, a época que tava, né, que a gente for pegar as negociações, Tarcísio tá tentando levar a reboque à direita, o Nicolas tá surgindo, eles não contavam com a gente na equação. Então, vamos botar um no bolso, faz um filme aí e lança o Flávio, vai no que der. Porque meio que é um fim de festa. Eu acho que o que a gente está assistindo é o ocaso do bolsonarismo. Ô Renan, a gente já sabia do caso de rachadinha, casos gravíssimos envolvendo corrupção. Mas você imaginava que seria dessa magnitude o negócio do Flávio Bolsonaro? Você se surpreendeu quando aquela conversa foi vazada? Eu vi que você fez uma live e você ficou surpreso. Muito. Surpresa de verdade? De verdade. Não, de verdade. De verdade. O envolvimento dele dessa natureza com o Master e o que está pintando das histórias de Trancoso é uma novidade meio que para geral. O que eu soube até é que o PT também não sabia a fundo. Os advogados... O vazamento se deu através de advogados que tiveram acesso. Aparentemente, advogados do próprio Vorcaro, que devem ter sido convencidos a passar isso para jornalistas. Não foi a PF que vazou. E aí isso pegou todo mundo de surpresa. Porque pro Sidônio, o Flávio derreter agora é ruim. Não tava na conta fria deles. Só depois da convenção. É lógico, deixa passar a convenção e aí vinha tudo uma vez. E o que viria? Ligações dele com aquele Canelo, lá no Rio de Janeiro, ligações com a Secretaria dos Esportes do Rio de Janeiro, escândalo do INSS, envolvimento dele com o Willer Tomasi, com aquela sócia dele no escritório dele. Então, essas coisas são, vamos dizer, elementos que estavam precificados pelo PT para atacar na época da eleição, para machucar. Eu acho que machucaria muito o Flávio. Isso aqui é uma novidade. Tanto que é uma novidade que o Flávio nem contou para os membros da própria campanha, né? O que foi uma coisa... Assim, advogados e marqueteiros ficaram malucos. E é sempre aquilo, vai vir uma coisa nova. Eu acho que o Flávio tem uma posição muito, muito ruim. Muito ruim. E a pior situação que poderia ficar para ele é mostrar a inviabilidade do segundo turno. No momento que ele é inviável no segundo turno, ele não tem mais o argumento, que era o que restava do... Não, mas pelo menos ele ganha do Lula. Não, ele não ganha do Lula. Vocês vão ter que tomar uma decisão, vocês vão ter que escolher outras pessoas. Ô Luiz Melodia, você teve ontem um evento aqui em Salvador do Rio Vermelho. Ó, Salvador, bota aí na tela, Luiz. Ontem, para quem está no YouTube nos acompanhando, estamos ao vivo, youtube.com/Brado Rádio. Velho, isso em Salvador. Uma cidade histórica... tem a história, né? Conhecida por ser uma cidade esquerdista. Domingo no final da tarde. Isso foi num bar, lá aqui no Rio Vermelho. Tela cheia aí, Luiz Melodia. São 9h31. Isso foi ontem. Um dia de chuva, Timão. Renan, comenta esse evento aí. Isso já faz parte, acho que, de uma campanha de fenômeno, velho. Em Salvador, que outro pré-candidato conseguiu isso? Eu tenho certeza que a galera foi lá, pagou. E aí, Renan, o que você acha? Todos os eventos nossos estão gerando isso e eles estão aumentando. A gente está meio que uma competição de um lugar bater o lugar anterior. Foi gigante Salvador ontem. 3 dias antes em Brasília foi enorme também. E eu nem tô tendo muito esforço de divulgação. As pessoas estão se organizando e estão fazendo o evento acontecer. Tá mais diferente. Antigamente o nosso público era muito homens jovens. Agora tinha mulher já estava virando quase 40% do público presente, muitas classes sociais diferentes e começou a aparecer as pessoas mais velhas. Isso não era comum, pessoas acima de 60 anos aparecerem,
Aí começaram a vir. Então, o fenômeno está começando a se alterar. Então, é muito bom. Assim, para entender a política, não só daqui de Salvador, mas a política toda do Nordeste, né? Um evento em geral você faz pagando as pessoas. Aí fica a galera segurando umas bandeiras, você dá uma Tradicional comidinha. é isso aí mesmo. É isso, é o tal do pelego. A gente está indo numa outra linha, completamente diferente. E nesse sentido se parece muito com a campanha do Bolsonaro de 18. Acho que a tua análise tá muito boa. O lance é, a gente tem que acelerar esse processo até a eleição. Só que eu acho que dá tempo. Eu acho que a gente tinha um planejamento de chegar até 10% até a véspera da eleição ali em agosto. Eu acho que nós vamos alcançar. Ah, eu não tenho dúvida. Também Ah, acho. sim. E aí, com 10%, é 2 dígitos, estamos totalmente no jogo, porque um cara, que é o Flávio, está em trajetória de queda, e a queda é forte. Tá? O que eu estou recebendo também de trackings e conversando com pessoas de institutos, a rejeição que o Flávio está angariando é uma rejeição sem volta. Porque tem aquela rejeição que, não, mas vai ser um negócio do Lula e... Cara, não tem muita coisa do Lula para sair. Na verdade, o Lula vai ficar inaugurando obra e vai ficar fazer uma política social dele. Ele vai tentar diminuir na margem aquela rejeição que é muito alta dele. Agora, do Flávio tem um estoque ainda de coisas. E quem já saiu do Flávio falou, eu não volto. Isso é muito ruim. Então, nós vamos buscar esse eleitor. E a gente está competindo na busca desse eleitor de maneira muito clara. Com o Zema e com o Caiado, que tem medo de falar dos problemas do Flávio. Que tem medo de colocar o dedo na ferida. São dois, vamos dizer, reservas. Porque a pior coisa não é que você é uma alternativa, você é um banco de reservas. É aquele jogador que tá lá com a camisa 33 lá no banco, aguardando o camisa 8 dele, o camisa 9 sair. Pô, isso é feio. Eles não vão falar do problema. Até porque, assim, tá pintando agora envolvimentos muito similares com o que houve aqui do Credit Sexta, do Zema e do próprio Caiado. Tem uma história também no estado de Goiás. Quase todos os governadores entraram nessa malandragem. O único cara que não tá pré-candidato a presidente, que não tá envolvido diretamente nesse negócio é você, né? Sou eu. E poderia citar algum nanico que não conta, né? Tipo, O Aldo a já Samara saiu, né? da UP. É. Não, o Aldo não acho que ele tenha relação com o escândalo, mas o Aldo, no máximo, viajou lá no jatinho lá com o Toffoli com Sim. o Ligação advogado indireta. Caro. Eu não acho que o Aldo tinha nada a ver com isso, mas... o Aldo, pô, é o único cara que topa aí nas sabatinas que eu vou. Eu tive uma sabatina no Canal Livre, lá na Band. Aí, beleza, era pro Zema aí, não foi. Aí tinha uma agora, que era no Esfera, eu, Caiado, Zema e Aldo. O Caiado e o Zema não foram, foi eu e o Aldo. Eles não foram, é medo? Eu não sei, cara, o Zema nunca vai. E o Caiado disse que deu um problema num avião, uma coisa assim, num helicóptero. E você vai participar dos debates da televisão? Já te chamaram? Vou. A gente já teve reunião com todas as emissoras. Houve a conversa do Flávio, da campanha do Flávio, para tentar me tirar, mas as emissoras foram muito, muito rígidas ali. O que eu vi de uma emissora foi, não, se precisar, fica a cadeirinha do Flávio com o nome dele vazio. Então. Porque, assim, as emissoras... Há o tal do sonho da terceira via, né? Assim, as emissoras, elas estavam muitas já tinham ido para o campo petista e durante o governo Bolsonaro algumas estavam bolsonarizadas, sendo bem sincero. Agora, há da parte do jornalismo a ideia de, alguém podia não ser nem um Flávio, nem um Lula, né? A gente precisava do tal da terceira via. A terceira via no Brasil é assim, você falou terceira via, você imagina que é uma pessoa muito chata que aparece. É um negócio morto. Lá vem a Simone Tebet falar de democracia. isso mesmo. Pelo amor de Deus. Não aguento isso mais. É sempre isso. Olha, a gente tem que ser muito ponderado. E não é. A gente tem que ser muito radical no enfrentamento aos problemas do Brasil, que eles são bizarros. E a resposta... São 9h37, tá normal agora? Alguma sabotagem, parece que... Tá normal, né? Sabotagem em algum funcionário bolsonarista que tá lá na Remanescente transmissão aqui. lá, o cara foi lá e você tava falando, ele cortou. Agora nem lembro o que a gente tava falando. Renan, eu queria te perguntar o seguinte, você já tá, não sei se você já recebeu informação do senador Ângelo Coronel falando de você. Eu vi o vídeo. O Centrão já tem comentado, eu tenho acesso a deputados do Centrão em Brasília, assessores de gabinetes aqui na Bahia também. Quem é político tradicional já sabe que você tá um fenômeno. Sim. Você já tem ciência disso? E não, isso sim. Isso, certeza absoluta. Eu não falo do bolsonarista débil mental, todo É. respeito aos bolsonaristas, mas o sujeito, o político profissional Sim. que ganha dinheiro fazendo, ele já sabe número, ele sabe rede social, sabe audiência, sabe, tem tracking. Você já tem noção disso, então? Tenho tracking, assim, tracking dos mais diferentes estados do Brasil. Não posso boca de sandália, que eu sou o famoso boca de sandália, mas trackings me dando 8 no estado aqui, 6 no estado ali, 9 no estado acolá.
os trackings regionais, eles estão mais generosos do que as pesquisas oficiais. Até você havia falado da Datafolha. Eu conheço o pessoal da Folha de São Paulo, eu tenho respeito pelo pessoal da Folha, mas eu não consigo olhar uma pesquisa que põe a Samara. Também. Assim, não dá. Não dá. Sim, não tô falando nem que é má fé, vou tentar ser justo. O cara chega um resultado desse na pesquisa, né? O Instituto tem que falar, olha, temos que rever o método. Não funcionou, porque isso aqui claramente não tá fazendo sentido. Claro. Então, eu acho engraçado que os trackings que são encomendados pelas campanhas, ou seja, ali é resultado real. Isso aqui é um diagnóstico real da situação. Eles me dão sempre muito maior do que as pesquisas que são publicadas, tirando o caso da Atlas, que é uma pesquisa internacional. O fato da Atlas ela ser internacional, ela obriga que ela não tenha, vamos dizer, compromissos locais que façam ela perder a credibilidade dela. Outros institutos não. Né? Então, quando eu pego a Atlas e quando eu pego os trackings, aí eu vejo outra coisa. Outra coisa, os trackings, mesmo dos institutos grandes para as campanhas, são diferentes também dos resultados. Então, os políticos têm acesso e eles sabem uma coisa. Uma coisa é a intenção de voto. Outra coisa é a intensidade da intenção de voto. Uma pessoa que está dando hoje a intenção de voto na nossa pré-candidatura é uma pessoa que está com uma intensidade muito grande, então ele é um multiplicador. Então o político do Centrão percebe, tem aquele cheiro de pólvora de uma coisa que vai explodir em algum momento. Porque ele está vendo que a intensidade das pessoas que estão falando a meu respeito é muito maior do que a dos demais. Real, vou colocar um ponto. Minha pré-campanha é muito mais intensa do que a campanha do Flávio, mas incomparavelmente mais intensa. As pessoas estão fazendo pré-campanha. Teve um evento de filiação do partido no fim de semana, foram milhares de carros adesivados, sem participação minha. Eu nem participei, eu estava num evento. Tá acontecendo. E isso é sintomático de uma campanha viva. Já, assim, o Kim tá recebendo ligações e abrindo conversas lá no Congresso que ele nem sequer imaginava. Nem sequer imaginava. Ele falou, Renan... Com pessoas que nunca ligaram pra ele Nunca, não e não ele. ligariam numa situação... Normal. E de regiões das mais assim, tem um deputado do Espírito Santo e outro de Alagoas que quer conversar com o Renan. E, o pessoal lá do Paraná te mandou mensagem que... Não, você precisa conversar com eles. Tem muitas alianças regionais e candidatos a Senado que eles estão olhando assim, o Renan tá crescendo muito aqui no estado e eu já não vou ter apoio de nenhum dos dois principais. Vou pegar essa turma aí pra conversar. Então, os caras estão tentando abrir determinadas conversas com a gente, já entendendo isso como alternativa. Eu acho que isso a gente pode ver daqui umas... Vou botar aqui nos próximos 30 dias, já partidos virem falar em querer fazer vice. A gente vai começar a ver isso porque é da natureza do processo. O político é muito esperto. São 9h41. Perguntas, Vanessa Moreira, pré-candidato Renan Santos. Renan, muito bom ter você aqui com a gente na Brado. Eu quero trazer um assunto aqui que é até um assunto que está com bastante polêmica recentemente, que é o assunto do homeschooling. Né? Eu sou uma pessoa que tenho contato com muitas famílias educadoras, pode não parecer, mas a Bahia também tem aí uma alta cultura e são famílias que eu nunca vi os filhos serem menos cultos do que os meus que estudam no ensino regular. Isso foi, inclusive, uma promessa na época do Bolsonaro, então ele conseguiu angariar essas pessoas que têm muitos filhos, famílias numerosas de 8, 7, 4 filhos, enfim, muitos filhos, e que educam seus filhos em casa com maestria. Crianças que leem mais de 30 livros por ano, enfim. Eu queria saber se existe algum plano de governo seu, você já pensou na regularização dessa situação? A gente está vendo muita gente sendo perseguida de maneira selvagem até pelo sistema judiciário e eu queria saber qual que é o seu olhar para esse público. Eu até tive um vídeo recente sobre isso, sobre aquele caso de... Acho que é Lins, a cidade? Jales. Um caso bizarro. Horrível aquilo. E eu fui ter acesso com o pessoal lá da cidade sobre o juiz, né? O juiz era um ativista de causa LGBT, bem daqueles exagerados na época da faculdade. E é muito louco, porque o que você percebe é o cara vê uma iniciativa que envolve um sistema de valores muito diferente do dele e a reação dele é afrontar. É uma coisa... É um despacho completamente sem sentido que busca ser ele próprio uma afronta. E eu nunca entendia por que isso afrontava tanto eles, por que isso incomodava tanto. Mas esse é um tema que, para a esquerda, estranhamente... Porque eu digo assim, ele não é um tema que vai alterar a dinâmica em que o Estado precisa ter, vamos dizer, um ensino em escala, um serviço de, vamos dizer, de educação funcional, ou o setor privado. Não, ele é uma opção que famílias têm quando elas querem, elas próprias, prover o ensino para seus filhos.
Na maior parte dos casos, as crianças olhando do homeschooling, na verdade, têm desempenhos bem acima da média. Muito acima da média. Assim, é incomparável. Os Estados Unidos, toda a literatura a respeito mostra isso. Então, por que a preocupação, se eles gostam de falar de políticas públicas baseadas em evidências? As evidências estão ali, funciona. O despacho do juiz foi um despacho bem naquela linha, olha, mas ela não está tendo acesso a elementos da cultura popular brasileira. É tão caricato, né, citar o funk como elemento da cultura popular brasileira. Parece que o cara quer tipo um vilão de filme, sabe? O cara, tipo, é sério que o cara fez isso? Ele se transformou num meme no despacho. Então, foi tudo muito ruim. E isso gerou, vamos dizer, uma discussão boa dentro da nossa própria base, porque a gente sempre foi favorável ao homeschooling, mas nunca foi uma pauta central. Aí alguém falou assim, Renan, você já falou várias vezes, eu tive um quase homeschooling, porque eu tinha uma família de classe média, minha mãe pôde se dedicar, eu ia para a escola normal, mas eu voltava da escola, minha mãe ficava tomando, vai lá, né? Isso faz uma baita de uma diferença, né? Assim, a presença materna, por exemplo, quando a criança está aprendendo nos primeiros anos, ajuda até a criar a cultura de estudos, que é uma coisa que falta muito para as famílias mais humildes. Agora, quem pode ter, tem que ter o direito, então a gente vai com certeza defender, com certeza vai andar com essa agenda. Isso é fato dado. E não é nem pela lacração, porque tem muita gente que fala, eu vou andar porque vai irritar a esquerda. Não. Cara, é bom, é funcional. E hoje, a gente sempre pensa no ponto futuro. Hoje, com inteligência artificial, hoje com todas as metodologias e toda a técnica envolvida, o homeschooling pode ganhar escala. Claro. Que é uma coisa que a gente não imaginava. A família poder cuidar. Aí já falaram, mas a criança não vai socializar. Ela tem outros meios de socializar. E a pergunta é, hoje numa escola pública, a socialização, ela está se dando em termos positivos para a criança? É uma pergunta que eu estou jogando. Não parece ser o caso. Mas, definitivamente, você consegue ter socialização e você consegue ter um ensino. A gente não tem problema com isso. Isso tem um quê, inclusive, Renan, de perseguição religiosa, porque a maioria das famílias homeschooling, elas optam por essa educação mais centrada. Não são só famílias ricas, muita gente acha que quem faz homeschooling é rico. Não, são famílias muitas vezes humildes que fazem essa opção. E de maneira muito boa, inclusive para impedir a socialização com funk, com uma série de depravações que ocorrem, né, por aí. Ainda na seara do sistema escolar, eu queria te perguntar o seguinte, a gente tem, por evidência, por isso que o homeschooling vem crescendo, essa questão toda do que acontece nas escolas. Aqui na Bahia é terrível o sistema escolar como um todo. A gente tem muita militância, muita sexualização precoce de crianças dentro das escolas. Infraestrutura é o que a maioria dos políticos trazem como resultado. Construir escola em tal lugar, vamos botar tablet, isso não resolve. Zero. Vocês têm algum programa de reformar, digamos assim, né, os professores, alguma coisa feita nessa seara da educação, como até um programa para os professores mesmos de tirar essa militância, porque eles falam muito em doutrinação religiosa praticada pelas famílias, que é uma opção. É óbvio que a gente tem que ter o direito, né, de doutrinar o nosso filho, mas eles doutrinam para a perversão, às vezes, muitas vezes, sem sentir. Eu não estou aqui culpando o professor, ele passa por uma formação de 4, 5 anos ali na faculdade, aprendendo que o certo é aquilo. E existe algum programa nesse aspecto para os professores, para um olhar, né, de reformar esses professores? A situação do professor, quando eu coloco o cenário atual, né, a gente pegou uma série de entrevistas. O professor Paulo Cruz até comenta muito isso com a gente. Houve uma série de entrevistas, se não me engano, na Secretaria de Educação de São Paulo, a de Goiás fizeram. Você tem o professor hoje que está altamente estressado porque foi tirado qualquer elemento de punição. Um bom professor, começando por ele, que está tentando basicamente ministrar a aula dele, ele não tem instrumentos para, por exemplo, punir um aluno que não está se comportando, ele não consegue disciplinar esse aluno e ele não consegue tocar o programa. Hoje, agora, isso eu venho falando muito, eu já arrumei uma briga, que agora tem o partido do autista querendo me processar. É real, assim, é muito bizarro. E aí, hoje, você tem agora a mistura do aluno típico atípico, com o professor sem ter um treinamento. Então, aí o professor está estressado, sem autoridade, ninguém tem compromisso com meta de desempenho. Então, você tem, vamos dizer, o aluno finge que está estudando e o professor finge que está dando aula.
Acho que para além da doutrinação, você tem hoje um abandono total e completo. Você tem as crianças hoje com métodos alternativos ao método fônico que chegam aos 12, 13 anos não alfabetizadas. E acho que esse é um fato que a gente tem que entender. Chegou aos 12, 13 anos não alfabetizado, você vai ter que ter um programa de alfabetização depois para as pessoas, porque elas não conseguiram criar, vamos dizer, uma cultura de ler e escrever que a torne fluente na própria língua. E esse é o nível que a gente está. Eu tô colocando esse problemão, porque quando a gente vai falar, por exemplo, da ideologização pura e simples, a gente está falando dos 14, 15, 16 anos. E aí a gente está falando de um aluno que está absolutamente despreparado ou, assim, desprotegido para sequer debater opiniões que sejam trazidas pelos professores. E aí a gente está falando ali de um professor, que aí sim, um professor do ensino médio, que aí ele vai trazer as discussões contemporâneas com tô fazendo bem, né? Quase um eufemismo, discussões contemporâneas, né? Mas assim, ele vai trazer aqueles debates que, com o novo ensino médio, aumentou a capacidade dele de fazer o que ele chama de doutrinação. Porque hoje você tem um elemento subjetivo que você inventa as matérias. Sim. Vocês estão acompanhando isso? Com certeza. É assim, o cara inventa. Vou dar agora... Gente, vamos combinar uma aula de felicidade? Sério, tem aula de mundo contemporâneo. E aí eles falam de qualquer coisa no mundo contemporâneo. E ali, boa parte daquele trabalho político se dá nesses termos. Eu acho que o novo ensino médio fracassou, e fracassou muito. E foi um projeto que foi apoiado em grande medida até por nós, mas eu, pelo menos, falei, isso aqui é uma iniciativa boa. Foi um fracasso. E não é só no ensino público, tá? Aqui em no privado também. Tem um colégio que custa mais de R$5.000 por mês e tem uma aula que é uma aula de ensino contemporâneo de redes sociais. O que ensina ali? Qual é a trend do momento? Qual é o melhor influenciador? Ou seja, o aluno não tem um ensino bom de educação financeira, mas tem esta porcaria para ser aprendida, que ele já tem acesso, e para ser ainda aprendida e debatida em sala de aula. Realmente é catastrófico. Para ir para a parte bem clara aqui. Até os 12 anos, a alfabetização e o aprendizado de matemática tem que seguir os métodos mais simples e clássicos. Estamos falando método fônico e foco em poucas matérias e provas de desempenho que metrifiquem o desempenho do estudante e do professor. Se o professor não estiver entregando um aluno alfabetizado até os 12 anos, aquela escola terá problemas. O diretor da escola terá problemas. Dali em diante, o ensino colegial tem que ser técnico. E eu estou falando de ensino técnico mesmo para o aluno já sair empregado da escola, sem aquelas ilusões. Não, o cara vai ter uma formação humana para ele. Cara, na escola pública, vamos formar agora o cara sabendo ler, escrever e apto a ter um emprego. E aí, o professor que vai querer ter o estímulo para fazer aquela doutrinação, ele vai estar trocando, bater a meta dele por fazer a doutrinação. Eu não sei como proibir certos elementos de doutrinação, porque vou ter que gravar, começa a entrar numa discussão bizantina. Mas se eu punir o professor pelo baixo desempenho do aluno, ele vai ter que gastar o tempo dele cumprindo as matérias dele. E eu acho que o caminho tem que ser nessa direção. São agora 10 horas e 6 minutos e só uma adição. Impressionante a quantidade de pessoas de terceira idade que estão gostando de você. Ah, é? Me conte. Mas muita gente que eu conheço, burburinho, as tradicionais tias do Zap, estão gostando. É só ouvir você falando e tal. Você é uma figura carismática. Ô, Vanessa Moreira, faça sua pergunta e vou passar para o ouvinte e a gente vai encerrar daqui a pouco. Vamos lá. Tá certo. Eu quero perguntar um negócio para você, Renan, sobre criptomoedas, Bitcoin. É algo que muita gente não entende ainda e os usuários de criptomoeda, quem compra Bitcoin, acaba se colocando num lugar muito clandestino, digamos assim, né? O Bukele já adota o Bitcoin como moeda de pagamento lá e eu acho que é o terror de todo o governo porque não tem muito controle, certo? Não dá para você empregar imposto, renda ali e é realmente meio complicado para um governante levantar essa bandeira. O Bukele levantou, né? A gente consegue hoje pagar contas com criptomoedas, enfim, tudo é possível fazer com criptomoedas, mas existe essa vontade dos governos de perseguir, inclusive a gente vê aí a iniciativa, a tentativa do governo Lula de fazer um controle disso. Qual que é a sua postura, se você já pensou nisso, você conhece, né, primeiro, porque eu sei que é algo muito fechado, mas qual que é a sua posição em relação à defesa aí do Bitcoin, que é a criptomoeda mais famosa, mas do mercado de criptomoedas em geral? Eu adoro esse assunto. Eu quero ser o pré-candidato da comunidade da criptomoeda no Brasil. Eu já sou o único pré-candidato que está falando que o Brasil terá
reserva de Bitcoin. Oh, que sensacional. Nós teremos reserva de Bitcoin. Atenção aí, Bitcoiners. Ô, Matheus, ô, Luiz Melodia e Eduardo, faz o corte disso aí agora, por favor. Então, Desculpa. teremos, porque ter a reserva implica dizer o seguinte, eu estou criando uma reserva de valor para além do dólar, para além da política inflacionária americana, acreditando que isso será entendido pela comunidade internacional como uma reserva de valor no longo prazo. Isso é muito importante. El Salvador fez, o próprio Trump está falando agora, e nós temos que ter. Primeiro ponto, isso. Só que isso é pouco perto do que precisa ser feito. Eu entendo o Bitcoin da seguinte maneira. O Estado, se eu falar, não, eu vou ter uma política Bitcoin friendly ou crypto friendly, e aí eu vou... Você vai o quê? Você vai querer taxar? Eu acho que a gente consegue uma coisa muito melhor do que taxar. Porque as pessoas entendem os cripto como uma reserva de valor que não é capturável pelo Estado. E essa é a beleza dele. Porque tem zilhões de chineses com isso. Porque eles estão gerando a reserva de valor deles e eles não querem ficar na mão do Estado totalitário ali. Então o chinês, ele tem... Por isso tem tantas corretoras que são chinesas. A Binance, acho que é chinesa. Porque o chinês já está entendendo esse problema há muito tempo. Na Nigéria isso começou a ser usado. É um instrumento de defesa que as pessoas têm. Então, eu não posso negar essa funcionalidade enquanto sistema de defesa, imaginando que não, eu vou atrair o cara para cá para eu taxar. Não. Eu tenho que entender que, em geral, a pessoa que trabalha com cripto é uma pessoa, hoje, que ela está inserida num universo de tecnologia, portanto, ela é uma coisa chamada capital humano de qualidade. Então, a gente tem uma política Bitcoin friendly, atrai capital humano de qualidade para montar a empresa aqui. Então, isso tem que ser parte de um plano maior que nós temos de atrair capital humano para criar, vamos dizer, espaços para uma indústria tech aqui no Brasil. Então, tenta imaginar a seguinte coisa. Quando eu falei ali do Rio de Janeiro, eu não queria separar o Rio de Janeiro. Eu tava falando assim, eu vou dar uma autonomia igual tinha com o estado da Guanabara pro Rio de Janeiro. Ali você faz um espaço crypto-friendly para que pessoas, e aí resolvendo a questão de segurança, claro, para que pessoas se mudem pro Rio de Janeiro, e muito gringo quer viver aqui no Brasil. E aí ele monte a empresa dele. Hoje você vai ter o mundo novo que tá vindo aí. Você consegue, você mais 5 assistentes do cloud, você monta uma empresa com IA, e você fornece serviços para o mundo inteiro com seus clientes. E você pode viver em algum lugar bem, sem necessitar tanto da infraestrutura daquele local, mas vivendo bem num lugar que você gosta, que você possa ter uma vida que você seja feliz, de fato. O Brasil tem condições de entregar isso. Um lugar que dá para viver bem, que tem um clima gostoso, comida legal, que você possa ter uma vida interessante e ao mesmo tempo ganhar grana. Ou ser Bitcoin friendly atrai essas pessoas. Isso é uma das políticas, isso faz parte do escopo geral de uma política pró-tech, pró-capital humano de qualidade que eu preciso migrar para cá. E não só de brasileiro. Eu quero alemão, eu quero chinês, eu quero taiwanês, quero japa, quero russo, quero trazer esses caras para cá. Porque a gente está com hoje déficit de capital humano de qualidade. Não existe a gente investir em terra rara, investir em tecnologia no Brasil com o capital humano que nós temos morando aqui, porque nós não formamos mais e boa parte da galera boa foi embora. Então a gente tem que repatriar e trazer gringo. Fato. E 2, blockchain no setor público. A gente está falando aqui, por exemplo, tem rastreabilidade com blockchain para emenda. Eu fui desafiado agora, recentemente, por um cara que ajudou a implementar, um cara muito legal, trabalhou no governo federal na implementação, não foi do Pix. Ele falou assim, Renan, dá pra fazer sim um modelo blockchain, tem um outro sistema que tem a restabilidade. Eu falei, tudo bem, vou te botar algum cara de blockchain, não entendo nada no assunto, essa parte de matemática, sentem aí, mas vamos ter uma política disso. Blockchain eu sei que resolve esse problema da rastreabilidade. Então, um governo que seja amigo das cripto, eu acho que ele tem que olhar de maneira holística. Eu adoro, não sou especialista no tema, tal, mas eu gosto e eu acho que tudo que eu falei aqui não apenas é razoável, como já vem sendo feito em outros lugares com sucesso. Maravilhoso. Perfeito. São 10 horas e 12 minutos. Bota a pergunta do Pedro Urso aí, por favor. Luiz Melodia, bota aí na tela, por favor. O nosso comentarista. Bom dia, Renan. Bom dia, meus colegas da Brado. Eu sou Pedro Urso, mestrando em Direito Político e Econômico e comentarista da rádio. Renan, a minha pergunta é muito simples. No seu programa de governo, você propõe uma série de medidas que são muito importantes para o desenvolvimento do Brasil, como, por exemplo, a criação de uma zona industrial no Nordeste, uma reforma de infraestrutura que pretende cortar o Brasil inteiro por ferrovias e rodovias, mas principalmente uma reforma urbanística pesada que propõe, entre outras coisas, a desfavelização do Brasil. Ao mesmo tempo, você se apresenta como o Milei brasileiro. O Milei, de fato, tem uma série de méritos no ajuste fiscal da Argentina. Ele conseguiu controlar a dívida pública e a inflação no país. Entretanto, ele vem fazendo justamente o contrário de tudo isso que você acabou de citar. Ele, por exemplo, paralisou obras públicas, retirou investimentos do Estado em questões urbanísticas e vem desindustrializando a Argentina. Tem um porquê disso. Uma política de austeridade, que é contracionista, tende a retrair a capacidade de investimento do Estado e engessar o seu investimento público a longo prazo. Renan, você pretende fazer uma lógica de austeridade e buscar um superávit fiscal.
Como você pretende conciliar isso com todas essas propostas que pretendem ampliar os gastos do Estado na base urbanística, na construção de ferrovias? Será que não corre o risco dos eleitores acabarem elegendo o senhor e você ficar 4 anos buscando um ajuste fiscal e ao final do mandato não entregar nenhuma das reformas que foram as mais importantes para a maior parte dos eleitores, como a reforma urbanística e a dessuavização? Enfim, essa é a minha dúvida, espero ajudar para o florescer do debate, e se você estiver no segundo turno, se o povo assim quiser, pretendo fazer uma nova pergunta, então, até lá. Ótima pergunta, e dá pra fazer no segundo turno, porque eu vou voltar aqui no Brado, tá? Pode fazer outras, não tem... É uma pergunta muito boa, porque é uma pergunta que pauta boa parte do debate econômico brasileiro, a ideia de austeridade não rimar com investimento. E, na verdade, para mim, a política de austeridade não é apenas uma questão moral, porque boa parte dos gastos são imorais que a gente tem por parte do Estado brasileiro, mas ela está vinculada à ideia de investimento. A gente pode pegar, por exemplo, a formação bruta de capital fixo. Não, é isso. Que é a formação de capital em infraestrutura, construção de coisas, estradas, rodovias, habitação. O Brasil, da crise do petróleo dos anos 70 em diante, começou a diminuir a sua produção de capital bruto, né? Capital fixo. Vai caindo e vem a Constituição de 88, que ela aumenta muito os gastos, porque ela aumenta custeio, porque ela garante muitos dinheiros, muitos direitos, e gasta muitos dinheiros, vamos botar assim. Ela engessa a capacidade do Estado de investir. O Estado vai diminuindo o investimento. Por isso que a favelização, ela fica muito clara nos anos 90. A gente não consegue criar nenhuma resposta para isso. Por isso que a nossa infraestrutura de estrada, portos, ferrovias, ela vai morrendo dos anos 90 em diante. E ela vem morrendo até hoje. Então, eu só vou resolver a questão de investimento, diminuindo os gastos do Estado, aí diminuindo a relação dívida-PIB, e aí com base nisso, os juros caem. Os juros caem, não só o capital brasileiro se direciona para o investimento, mas o próprio Estado pode participar de políticas de investimento. Só que de nada adianta eu ter políticas de investimento com marcos regulatórios inseguros, para acontecer o que agora acontece com a VLT aqui. Você tem uma obra de 1 bi, vira uma obra de 5 bi, que vai virar uma obra de 6 bi, e a coisa vai aumentando. São Paulo está lá inaugurando agora uma obra da Copa do Mundo. Não dá. Então, você tem que ter... O problema do Brasil é sobrar dinheiro para investimento, ter marcos regulatórios claros, e aí o Estado, por isso que eu acho que é muito importante não ficar preso no discurso meramente liberal. Aí o Estado tem que entrar ajudando a imaginar um Brasil possível. O que é o Brasil possível? É um absurdo uma cidade ter favela. A gente naturalizou a ideia de favela, eu falo muito disso. Eu, como política de Estado, tenho que acabar com favela. País sério não tem favela. A China nem sequer deixou se favelizar com a urbanização dela, porque ela se preocupava com isso. A primeira coisa que o Lee Kuan Yew fez em em Singapura eu não posso ter favela. Ele destruiu as favelas. Ele fez criar os bairros. Tanto que o Maluf copiou o projeto de urbanização de São Paulo, chamava Projeto Singapura com o Maluf, porque ele imitava o que o Lee Kuan Yew fez em Singapura. Então, esse entendimento é um entendimento civilizacional. A ideia também de investimentos em infraestrutura de rodovia, estradas, isso também é muito óbvio e foi muito ajudado agora pelo marco do licenciamento ambiental que passou, graças a Deus. O licenciamento ambiental, somado, vamos dizer, a um seguro anticorrupção e regras muito claras para a entrega de obras, somado a uma agenda fiscalista, vai permitir que a gente tenha esses gastos. O que eu não vou fazer é o seguinte, é criar aumento de gastos de custeio. Eu vou fazer gastos de investimento. O investimento, ele se paga. Como? Através de aumento de PIB. O PIB, se eu tenho energia mais barata e disponível, se eu tenho mais estrada, se eu tenho mais ferrovia, o que eu tenho? Eu tenho, na prática, um aumento da produtividade brasileira e aí o setor privado vai gerar mais PIB com crescimento e eu tenho mais arrecadação e a conta se paga. Só custeio não dá. Então, eu entendo a situação do Milei. A situação do Milei ele está pegando um país velho, triste, é uma economia que está deprimida até psicologicamente. O Brasil não, porque o Brasil ele é um país cheio de potencialidades que estão travadas por conta de políticas econômicas estúpidas. Se a gente destrava, a coisa começa a andar. A Argentina, Milei destrava, tem que começar tudo zero. A Argentina era um país altamente industrializado até os anos 50, 60. Eles perderam tudo. Tudo. A Argentina não tem mais nada. Eles conseguiram fazer política de terra arrasada. Você tem serviços em Buenos Aires e agro. Você não tem mais nada na Argentina. A Argentina virou um não país em termos econômicos. O Brasil não. Se eu destravo, começa a andar. Você tem um agro que está pedindo, sabe aquele jogador que está pedindo bola? Me dá bola, eu quero crescer. A gente não deixa. Então, se a gente faz esse destravamento, a resposta, a meu ver, vai estar nesses termos, e aí eu vou conseguir entregar o que ele está desafiando ali na pergunta. Entregar o que a gente imaginou fazer com o Brasil. São 10 horas e 39 minutos, Vanessa Moreira.
Então, Renan, eu quero trazer um assunto aqui que a gente ainda não trouxe, que é o sistema de saúde, né? O sistema de saúde brasileiro, o SUS, muita gente não vai entender o que eu vou falar, mas é um excelente sistema, uma referência mundial em saúde. Tem muitas campanhas de controle de infecção. Parece discurso de petista. Não, mas é referência. A saúde brasileira é referência. Não, muitas médicos, pessoas tô que brincando. viajam para fora mantêm seus planos aqui para, em caso de uma doença grave, vir para o Brasil, tanto particular como também o setor público aqui tem realmente... O problema é a gestão e a funcionalidade desse setor, né? Mas o que ele aplica, doenças raras aqui no Brasil são tratadas de uma forma bastante importante. Então, eles têm realmente HIV, controle total. Então, eu queria entender o seguinte, a gente tem um grave problema de gestão da saúde pública. Aqui na Bahia, por exemplo, trazendo o cenário que eu conheço, temos regiões que não tem simplesmente hospital. Não tem. Regiões enormes, certo? Que são, assim, de uma extensão aí de uns 500 quilômetros e só tem um hospital que atende aquela região inteira. Por outro lado, a realidade do médico é complexa, porque os médicos não querem ir para os interiores para ficar dependente do salário pago por um prefeito corrupto que enrola ele ali e que não paga aquele salário. Você pensa em alguma política para essa classe, para a classe dos médicos mesmo, da saúde, assim, plano de carreira, alguma coisa que faça com que essa legião de médicos recém-formados que temos aqui, inclusive no país, tenha interesse em ir para esses interiores, fomentar algo mais contundente para a política pública real, né, a saúde real do brasileiro? O SUS, eu vou começar justamente porque muita gente na direita vê um problema no SUS, e se a gente pensar só no princípio da subsidiariedade, que ainda é liberal, né? Quanto mais próximo da base, quanto mais, vamos colocar aqui, quanto mais autônomo e com concorrência melhor, o SUS em tese surgia como algo problemático. Mas a real com a tecnologia, a centralização não é ruim. E é isso, conversando até, indo para a pergunta anterior do Timóteo sobre os gringos, a galera de tecnologia falou, cara, vocês têm no Brasil um sistema de saúde que é centralizado, que devia ser super problemático na hora do acesso, na hora de fazer os exames, mas agora com tecnologia isso vai ser uma revolução. E dá para fazer uma revolução real no SUS. O sistema inglês, o sistema chinês e El Salvador, eu estou citando muito o Salvador, porque o Salvador conseguiu um super sistema de saúde e eles meio que resolveram esses grandes problemas. O problema nosso maior é um problema de acesso. Acesso para fazer o exame, acesso aos hospitais para fazer as cirurgias. Você não conseguiu em alguns lugares montar o sistema que eles chamam de tal do hub and spoke, que tem que ter um hub, que é uma cidade, em geral, média, grande, logisticamente bem localizada, que ele atende com esse hospital toda aquela região, aquela macro-região ali. E ao redor dele, nas cidades um pouco menores, você tem as policlínicas para as pessoas fazerem o exame, e nos municípios você vai ter os UBS, uma UPA, etc. Beleza. Isso não está feito porque nós, vou colocar, em estados com mais infraestrutura, com mais grana, você entrega, São Paulo, esse modelo está bem feito, tem uns hospitais de referência espalhados por todo o estado e as clínicas menores dos municípios, então você consegue dividir bem. Agora, aqui na Bahia não, boa parte do Nordeste você não consegue ter, Norte menos ainda. O sistema de saúde é usado como moeda de troca de político. O exame aqui, ele é condicionado a um contato que você tem. Você fura a fila do exame, porque você não tem... Você tem critérios que são, vamos dizer, subjetivos e discricionários. E você fura a fila do exame. Você fura a fila da cirurgia. A gente tem que ter um modelo de fila com os critérios objetivos, que é assim, uma moça está com uma suspeita de câncer de mama. Ela vai fazer rápido o exame dela. O exame dela vai passar a fila. Isso no Brasil não tem. Não existe o critério objetivo. O critério é assim, nossa, acho que eu tô com câncer de mama. Deixa eu correr aqui, eu tenho um amigo meu que é vereador, que vai falar. É isso que as pessoas fazem, vamos ser sinceros. O critério tem que ser objetivo em termos nacionais, para evitar a furada de fila. 2, não existe no Brasil prontuário único. Não tem. Então, o prontuário teu pode estar num hospital, o outro você tem um prontuário em outro hospital, outro numa clínica. A gente tem que ter um prontuário único. E esse prontuário único, ele tenha todas as suas passagens, todas as suas ocorrências hospitalares, exames que você teve que fazer, gripes que você teve. Porque com base nisso, você vai conseguir aplicar finalmente o uso da inteligência artificial, machine learning. A China vai fazer isso em escala. Que aí você consegue predizer, com base nas suas ocorrências, essa pessoa vai ter diabetes. Essa pessoa vai ter um problema cardíaco. Essa mulher está desenvolvendo câncer de mama. E aí você consegue aplicar a política preventiva nela.
Aí você consegue mandar o agente de saúde, ô dona Neide, estamos com o teu prontuário único, tocou no nosso sistema aqui, você vai ter problema, você vai ter um ataque cardíaco, a gente vai mandar o agente de saúde, a gente vai mexer na tua alimentação. Você vai precisar mudar, eu vou te passar os exames. Isso é o básico, só que sem um prontuário único você não tem a base de dados para fazer isso. Falei isso de alterações no sistema porque isso vai gerar uma revolução. El Salvador tá tocando essa revolução e é sensacional. Você tem basicamente o SUS deles está no celular, você coloca os seus sintomas aqui, você consegue fazer o teleatendimento. Então, eventualmente, uma pessoa quer fazer um oncologista, vamos pegar o caso da moça. Aqui demoraria meses para conseguir um exame se ela não tiver um contato. Num sistema que é integrado digitalmente, ela vai poder fazer um teleatendimento, dependendo do caso, com o médico que está no Rio Grande do Sul, ou que está em Roraima, que está em qualquer lugar. Ele atende em outro lugar, ele recebe, se ele for um privado, eventualmente algo pela cota SUS ali, para ele receber um pagamento. E com base nisso, eu acelero os atendimentos. Outra coisa, o Bukeri, nesse sistema dele, ele instalou totens com estoque de remédios que a pessoa já... vai naquele totem, já pega o QR Code, você bate ali, você retira agora esse remédio. Então você conseguiu ter pro atendimento básico, tanto o teleatendimento quanto para buscar um remédio, ele deixou tudo muito mais rápido. Isso deixou as filas menores, isso permitiu que aí os atendimentos mais complexos andassem. Indo para o plano de carreira dos médicos, naturalmente, quando você tem um plano de investimento para esses hospitais centrais e para as policlínicas, você vai poder montar os planos de carreiras para eles. Só que você não consegue fazer esses planejamentos hoje, porque não existe investimento e os critérios são subjetivos. Nisso, o governo federal vai ter que botar a mão no SUS e falar, esse aqui é o plano de investimento dos próximos 15 anos, esses aqui são os hospitais, esses aqui são as pessoas que serão contratadas, e aí você monta os concursos e os planos de carreira baseado nisso. O problema é que hoje é tão caótico que você não consegue desenhar o plano de carreira. Não sabe assim, vai ter o seu hospital em tal lugar, não sei, pode ser que eu faça em outra cidade, simplesmente porque o lobby do deputado foi para fazer outra cidade. Os critérios não são objetivos. E os médicos, mesmo nas cidades pequenas, eles são contratados pela própria prefeitura. Exato. E isso é muito frágil na relação. Muito. E eu acho que os governos estaduais, especialmente na contratação de médicos mais especializados para os hospitais, aí sim, a gente está falando, vamos dizer, de contratos e planos de carreira de longo prazo que você precisa ter. E eles têm que ser, o governo estadual ele começa a incorrer em crime de responsabilidade se ele não cumprir em planos de investimento. Porque isso acontece muito. E a existência desses hospitais e a regionalização deles não pode ser dada justamente por interesses políticos. O político quer puxar aqui para a cidade que ele tem muito voto. Que é isso que os caras fazem. Cara. Às vezes não é logisticamente, vamos dizer, funcional. Eu sei que não é saúde que eu vou falar agora, mas é um exemplo. Lá no Rio Grande do Norte, era pro aeroporto ser num determinado lugar perto de Natal. Fizeram num outro só porque caía na fazenda de um deputado e aí o deputado ia ter uma restituição da grana. Hospital segue esses critérios. Tem brigas para receber o hospital na cidade porque o cara quer inaugurar. Aí você põe uma cidade que é logisticamente muito ruim para receber e não numa cidade que tem que ser o hub. A gente tem que fazer isso. É uma matéria basicamente de planejamento e de poder central. E o governo federal vai ter que atuar nisso.